Hoje eu resolvi sair tomar café da manhã na rua e, por essas coincidências da vida que a gente não sabe por que acontecem, no elevador eu estava zapeando ali no meu celular e veio um post de um desses coaches financeiros, esses caras aí que falam um monte de abobrinha, falam água pra caramba e a gente aproveita menos da metade do que eles falam. E o que o cara falava? Ele falou assim, ó, basicamente, a grosso modo era o seguinte: se o Warren Buffett, para quem não conhece, Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, considerado o maior investidor de todos os tempos e tal. Se o Warren Buffett economiza no café da manhã dele quando o mercado de ações vai mal, por que você continua tomando café gourmet todo dia? Cara, aquilo ali me parou por alguns segundos, assim, né? Eu parei olhando aquilo incrédulo, assim, que merda é essa que o cara tá escrevendo, né? Tomar como exemplo o Warren Buffett, um exemplo como pessoa, Warren Buffett, para falar que você tem que ter atitudes de escassez, para que você tenha atitudes mesquinhas, enfim, na tua vida para você progredir. Isso me trouxe a reflexão de que Warren Buffett, ele é um exemplo enquanto investidor. Agora, enquanto pessoa, eu não sigo em nada. Na verdade, eu é, faço completamente o contrário. Eu acho ele um ser abjeto enquanto pessoa. Para ser bem sincero, para ser bem honesto, tudo o que o Warren Buffett faz enquanto pessoa, para mim está fora de cogitação. Não é a vida que eu quero, não é o exemplo que eu pretendo seguir, não é o que eu busco para mim. E por que eu falo isso? Porque, para quem não sabe, o Warren Buffett ele faz o seguinte: quando o mercado está em alta, ele passa no McDonald's e toma o café da manhã mais completo. E ele tem uma rotina de vida muito peculiar. Ele mora na mesma casa desde que a casa foi construída, eu acho, há uns 50, 60, 70 anos. Ele passa no McDonald's toda manhã, por volta de 7:30 da manhã, pede o cafezinho da manhã dele, vai para o escritório, trabalha. É um cara que tem 90 e tantos anos e tem uma rotina bem peculiar. E aí, quando o mercado está em alta, ele vai lá e pede o café da manhã mais completo do McDonald's. Quando o mercado está estável, ele vai lá e pede um café intermediário. E quando o mercado está em baixa, ele pede o lanche mais barato do McDonald's. E, porra, ele é um cara que tem centenas de bilhões de dólares. Centenas de bilhões de dólares. E toma uma atitude dessa. E as pessoas, no intuito de tentar trazer educação financeira ou de lacrar mesmo na internet, trazem isso como se isso fosse um exemplo. Mas, cara, isso não é exemplo por diversos fatores. Por diversos fatores não é exemplo. Mas vou me ater a um fator aqui, que é o fato de você não dominar determinadas coisas que acontecem na tua vida. Por exemplo, ele é um dos caras mais ricos do mundo. Ele é um dos caras mais influentes do mundo. Ele é um dos maiores investidores de todos os tempos, se não o maior. Mas ele não domina o mercado, ele não controla o mercado. O que ele domina? O que ele controla? Ele controla as atitudes dele. E aí ele se pune por algo que ele não controla. Tipo, se o mercado subir, beleza, eu vou me dar um benefício. Se o mercado cair, pô, eu vou me punir, eu vou me prejudicar, eu vou, sei lá, comer a pior comida que tem no restaurante. Isso não faz sentido algum. Então quer dizer que eu não posso tomar um café bom, um café de qualidade, que eu tenho grana para pagar, porque uma coisa que eu não controlo resolveu cair, resolveu agir de uma forma que não era a forma que eu queria, a forma que eu esperava, a forma com que eu gostaria que a coisa acontecesse? Não faz sentido. Se ele fizesse, por exemplo, a seguinte equação: porra, esse mês eu não segui a minha estratégia. Esse mês eu não fiz aporte, esse mês eu não rebalanceei a minha carteira, esse mês eu comprei uma ação que não era para eu ter comprado, ela foge da estratégia e eu, por rumor do mercado, acabei comprando essa ação. Se ele se punisse por atitudes como essa, atitudes pessoais dele, que ele pode controlar, que ele tem controle sobre elas, que ele pode eventualmente deixar de fazer ou fazer com mais afinco. Por exemplo, eu não estudei esse mês, eu estudei pouco esse mês, eu li menos páginas do que eu queria esse mês. Pô, se o cara segue essa linha para se punir, entre aspas, se punir, até falei a voz, ó. Se ele segue essa linha para, entre aspas, se punir, você até entende, porra, é uma coisa que ele controla, que ele não tá fazendo porque
sei lá, ficou com preguiça, porque acreditou em alguma notícia, em alguma matéria, em alguma coisa. Mas não é isso. Ele simplesmente se pune por algo que ele não controla, por algo que ele não domina, por algo que ele não vai conseguir, eventualmente, ter sucesso ou fracasso com aquela situação, com aquele fato. Diferente de pegar uma ação, eu estou estudando essa ação tá ação para compra, mas porra, o mercado está falando que esse setor é ruim, o mercado está falando que essa ação aqui não vai vingar, eu estou vendo o noticiário que o setor está sendo prejudicado pela crise na China, eu não vou comprar essa empresa. Os fundamentos estão mostrando que é para você comprar, você não compra, aí a ação cresce, você tem prejuízo ou deixa de ter lucro, enfim, por conta dessa tua atitude, beleza, cara, você se pune por conta disso. Não acho didático, não acho estratégico, não acho inteligente fazer isso, acho bem idiota, na verdade, mas ok, é uma escolha. Agora, se punir por algo que você não controla, isso para mim é inviável, isso para mim é idiota, isso para mim beira a insanidade. Então, o Warren Buffett não é um exemplo de pessoa que eu quero seguir, não é um exemplo de pessoa, de convivência, de vivência, de experiência de vida mesmo que eu quero ter para mim. É um cara que não viaja, é um cara que mora na mesma casa há não sei quantos anos, um cara que se pune no café da manhã, como se o mercado fosse falar assim, não, beleza, Warren Buffett economizou $5 no café da manhã dele. Amanhã o mercado vai subir. Porra, não é isso, cara, não é isso, sabe? Não tem o menor sentido agir e pensar dessa forma. Para mim faz muito mais sentido seguir uma vida, ter um convívio com a família. Pô, o cara tem 90 e tantos anos, entra às 7:30 da manhã no escritório, fica lá até 6 horas da tarde, tem pequeno convívio com a família, não curte os netos, não curte os filhos. Não é isso que eu quero, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero aos 50, 55 no máximo, tirar o pé do acelerador, começar a curtir a vida, aproveitar, usufruir daquilo que eu construí até hoje e vou ter construído até lá. Tenho mais entre 8 e 12, 13 anos aí para construir, para aproveitar isso. Então, basicamente, ficar se punindo, ficar trabalhando, morrer trabalhando, isso não é vida. Vai lá comer um escorpião frito na Tailândia, vai lá visitar as cachoeiras da Islândia, vai lá, sei lá, mergulhar com um golfinho em Fernando de Noronha, no Mar do Caribe, vai, sei lá, comer um sushi no Japão, vai fazer essas coisas. Para mim, é essa a ideia. Talvez ele aproveite a vida dele agindo dessa forma e beleza, tá bom para ele, mas não é o exemplo que eu quero seguir. E esse é o ponto. Ele não ser o exemplo que eu acho um exemplo de pessoa a ser seguida. Como investidor, como empresário, Warren Buffett enquanto influenciador de negócios, influenciador de finanças mesmo, mas influenciar mesmo. Não é ser influencer, é ser influenciador. É um cara que trouxe um legado, criou uma estrutura, criou uma cultura de investimentos completamente diferente e tal. Nesse aspecto, porra, ele é um cara foda, é um exemplo mesmo a ser seguido. Agora, enquanto homem, enquanto sujeito, enquanto cidadão, uma pessoa que não curte a família, um cara que não vai brincar com os netos, um cara que não passa tempo com os filhos, cara, pra mim é o tipo de pessoa que eu não quero ser. E não sei você, né? Deixa aí teu comentário, diz que tipo de pessoa que você quer ser, em quem você se espelha, se o Warren Buffett é realmente um exemplo que deve ser seguido, pra mim não é, mas pra você de repente é. Vamos trocar essa ideia, vamos conversar, vamos chegar num ponto comum aqui, porque isso é uma reflexão que eu faço, que eu trago, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o Barsi também não é um exemplo a ser seguido, na minha visão. O cara com 80 anos, com patrimônio bilionário, que anda num carro simples, que trabalha pra caralho, que tem, sei lá, um estilo de vida que não é condizente com aquilo que ele poderia ter. Então, para mim, não é exemplo. Enquanto investidor, beleza, é exemplo. Agora, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito desse mundo, não é. Quero saber de você o que você acha. Deixa aí teu comentário. E é nóis, bora pra cima, curte esse vídeo, manda para aquele teu amigo que vive falando que, economiza no cafezinho, manda ele tomar carvão queimado, então se é para economizar no cafezinho, saco de carvão de 5 quilos, tá vintão.
vai lá, moe aquilo, joga água e toma, que vai fazer efeito, de certo, né? É isso que vai melhorar o saldo bancário da conta dele. Fechou? É nóis, tamo junto, abraço!